chegamos ao último capítulo da nossa matéria e aqui chegamos ao ponto mais alto da discussão acerca da divindade. Porque nós temos tratado até aqui somente do Pai. Mas o que dizer do Filho? O que dizer do Espírito Santo? Estas duas pessoas da Trindade serão assunto, pauta para duas outras aulas. Agora, quando pensamos na Trindade, nós chegamos a um ponto não consensual entre todos nós cristãos. Porque há cristãos que acreditam na doutrina da Trindade, ou seja, Deus ou a divindade é composta por três pessoas. E temos também aquele grupo, aquela linha de interpretação entre também cristãos, que entendem que, na verdade, só existe uma pessoa na divindade. Este grupo até fala, ou os que seguem esta linha de interpretação, até fala do Pai, até fala do Filho e até fala do Espírito Santo, mas conclui dizendo, estes três são a mesma pessoa. É uma divindade e uma pessoa. Pois bem, aí entre os unicistas, aqueles que não creem na Trindade e creem nesta unicidade de pessoas dentro da divindade, nós temos até mesmo grupos pentecostais, que por serem pentecostais também vão crer no Pai, vão crer no Filho, vão crer no Espírito Santo e até nos dons, vão falar em línguas, enfim. Mas quando perguntamos, e afinal são três pessoas mesmo, já que estamos citando três, ou só uma? Elas vão dizer, não, é uma mesma pessoa. E como entender no unicismo que três pessoas, na verdade, não são três pessoas? Três pessoas não são exatamente três pessoas. E aí o unicismo vai dizer o seguinte, que aliás o unicismo é uma doutrina bem antiga, criada por Sabélio lá nos primórdios da igreja, lá no início da história da igreja. Ele vai dizer o seguinte, na verdade é uma única pessoa, que por um tempo ele se apresentou como Deus Pai. No período do Novo Testamento, esta mesma pessoa, Pai, se transformou, veja, deixou de ser Pai e se transformou em Filho. Agora, aquele Deus Pai não é mais o Deus Pai, ele agora é o Deus Filho. E depois da morte, o Deus Filho deixa de existir como Filho e passa a existir agora como Espírito Santo. Ou seja, nós temos uma transmutação, ou temos facetas da mesma pessoa. É como um ator trocando os personagens. Um personagem é o Pai, o segundo personagem é o Filho, o terceiro personagem é o Espírito Santo, mas o ator é o mesmo. É interessante essa explicação. Mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, desde o primeiro ao segundo testamento, o Antigo e Novo Testamento, a Bíblia nos diz muito acerca desta matéria. Esta matéria, o que parece ser difícil, na verdade ela não é difícil. A Bíblia nos traz bastante informação. Talvez ela precise de uma análise melhor. Certa feita, pregando em uma igreja, eu ministrei ali sobre a Trindade, né? E um dos pastores disseram, pastor, esta palavra é difícil. Esse assunto, nem mesmo eu que sou pastor, eu compreendo. Claro, não é a minha unção que vai me dar entendimento, é o estudo, é a análise que nós fazemos das informações apresentadas biblicamente. Agora, eu pessoalmente tenho dificuldade de crer desta forma como crê ou como creem
os irmãos unicistas. Tenho dificuldade, porque quando eu leio a Bíblia, eu encontro literalmente 3 pessoas dentro de uma divindade. A divindade é única. As pessoas são 3. Vamos analisar o que a Bíblia nos diz a este respeito? Se unicismo ou trinitariano, independente da convicção que tenhamos, é interessante respeitarmos o ponto de vista daqueles que compreendem diferente. Embora nem sempre este respeito seja recíproco. Há um famoso grupo que canta, ou que muitas das nossas igrejas cantam muitos de seus lindos louvores. O site deles, textos da autoria deles, vai nos dizer que a doutrina da Trindade é uma doutrina que nasceu na cabeça de Satanás e os que a seguem estão comprometidos, não é? Ou seja, esse respeito nem sempre é mútuo. Contudo, respeitamos os que pensam, os que creem, os que entendem diferente. Contudo, a Bíblia nos diz muito acerca desta matéria. E vamos analisar o que pensa, como entende os trinitarianos. Doutrina da Trindade. Veja, no Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, nós encontramos algum vestígio, alguma base para crermos que a divindade sim é única, mas as pessoas que compreendem ou que formam esta divindade são literalmente 3 pessoas. Vamos analisar. Aqui eu separei para vocês alguns pontos. Na nossa apostila nós temos lá uma discussão muito ampla, inclusive com a base histórica, o que os pais da igreja defendiam, tá? Mas aqui, para sermos objetivos, selecionei alguns pontos apenas para a nossa discussão. Quando abrimos a Bíblia, em Gênesis 1:26, nós lemos: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Após a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis e versículo 22, também lemos: então disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Na ocasião do chamado de Isaías, em Isaías 6:8, ele escuta um diálogo em que o Senhor diz: depois disto, ouve a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Note aqui que, apesar da sutileza destes versículos, a unidade composta de Deus está implícita nos verbos e pronomes pessoais e possessivos de cada um dele. Quando Deus diz como um de nós, façamos como nós, quem há de ir por nós, não é que Deus está cometendo um linguicídio na sua forma de falar. Não é que Deus está falando errado. Não é que Deus está dizendo nós, quando na verdade é só Ele. Não é um nós sem outros, um nós sem os demais. Não. O Senhor está dizendo como um de nós, há mais de uma pessoa neste diálogo. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, aqui seguramente nós temos um diálogo intratrinitariano entre as pessoas da Trindade. É seguro pensar assim pelo seguinte: Deus está dizendo, façamos a nossa imagem. Seguramente não é um diálogo entre Deus e anjos, até porque o homem não é a imagem de anjos, o homem é a imagem do Criador. Então esse façamos, quem está inserido neste contexto? Está o Espírito Santo,
que por ele foi feito todas as coisas. Quem está inserido neste diálogo? Está Jesus, o Verbo, que João descreve-o dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui nós temos nestas passagens, nós temos nestes verbos, nestes pronomes, um diálogo intratrinitariano, é a divindade na sua plenitude. Aliás, o próprio nome de Deus, na primeira página, no primeiro versículo, Elohim, é um termo que está no plural, que comporta amplamente esta ideia da Trindade. E eu vou pedir para a edição colocar aqui em uma forma bem visível, no quadro comparativo, para você dar uma analisada aí na sua casa, no teu estudo com mais calma, onde mostramos aqui em um quadro comparativo que todos os atributos da divindade, todos os atributos que tornam alguém divino, como eu lhes disse no início, tal como onipotência, onipresença, onisciência, Criador, eterno, santo, santificador, fonte da vida eterna, ressuscitador, inspirador dos profetas. Todos esses atributos que são exclusivos da divindade são igualmente compartilhados na divindade. Você pode verificar aqui em nosso quadro comparativo. Assim, notando que a onipresença, o Pai é onipresente. Jeremias 23, 24, Deus, Pai, é onipresente. Mas em Efésios 1, 20 e 23, o Filho também é onipresente. Em Salmo 139, 7, o Espírito Santo também é onipresente. Ou seja, nós temos o mesmo atributo, e aí você confere no quadro comparativo, que todos estes atributos são igualmente compartilhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Além destas referências, para trazer mais clareza, nós podemos verificar em Mateus 28, 19, quando Jesus nos dá um imperativo dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja, aqui nós não temos uma pessoa que substituiu a outra, mas nós temos três pessoas. Batize em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Há três pessoas em questão. Em 1 João 5, 7, nós temos ali um testemunho dizendo assim: porque estes três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o Verbo, é Jesus, e o Espírito Santo. E esses três são um. Ora, como que três é um? São três ou são um, não é? Já te explico esse detalhe. Mas o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 13, e assim termina o culto da maioria de nós cristãos, com a bênção apostólica dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Então veja, é a graça do Senhor Jesus Cristo, é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Está muito claro aqui que são três pessoas. Para ficar mais claro que isto, eu diria, só desenhando. E aí Deus desenha para nós. Ele é maravilhoso e a didática dele é extraordinária. Quando nós abrimos a Escritura e vemos João batizando Jesus, ali nós temos Deus desenhando essa matéria para nós. Por quê? Jesus está aqui na terra, sendo batizado por João no rio. Não é isso? Só que aqui um pouquinho acima, nós temos o Espírito Santo.
inclusive aparecendo na forma corpórea de uma pomba, pairando logo um pouco acima de Jesus. E lá de dentro da eternidade, lá do céu, ouve-se uma gloriosa voz do Pai, dizendo assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E João havia dito, ou seja, havia sido avisado, que aquele sobre o qual ele visse descer o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desce nesse cenário e aí nós temos a seguinte imagem projetada, desenhada por Deus. Jesus aqui no Rio Jordão, o Espírito Santo um pouquinho acima dele e lá de dentro do céu, o Pai alça sua voz falando do Filho e o Espírito Santo como a confirmação. Então não são, na verdade não se trata de uma única pessoa transmutando, passando por fases diferentes. Não, são três pessoas. Um é o Pai que fala no céu. Outro é o Espírito que paira sobre Jesus. E outro é o Jesus a quem João batiza. Quando Estevão, cheio do Espírito Santo, estava sendo apedrejado, ele disse assim: eu vejo o céu aberto. E Jesus está em pé, à destra do Pai. Ou seja, o Espírito Santo está com Estevão. E ele está vendo o céu aberto. Ele está vendo Deus, o Pai, sentado no seu alto e sublime trono. E ele está vendo Jesus em pé, à destra do Pai. Assim, um é o Espírito Santo, outro é o Pai e outro é Jesus. De sorte que o Pai não foi crucificado, nem foi o Espírito Santo quem ressuscitou, mas o Pai mandou Jesus. Jesus morreu por nós e pelo Espírito foi ressuscitado. Já em tempo posterior, quando João, na ilha de Patmos, é arrebatado em espírito e ele tem esta visão gloriosa do céu, também como Estevão, o Espírito Santo estava com ele, mas nesta visão ele vê o Pai sentado no trono e do lado do trono há o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus que tira o pecado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus recebe um livro selado da mão do Pai. Então, um é o Pai que segura o livro, outro é o Filho, Jesus, que recebe da mão dele o livro. E outro é o Espírito Santo que leva João a ver estas visões. Agora, claro, quando Jesus, nos seus últimos discursos com os discípulos, ele diz assim: eu vou para o Pai. Aliás, no dia a dia de Jesus, ele falava muito do Pai, dizendo assim: olha, eu vim da parte do Pai. O que digo, não digo de mim mesmo, mas digo do Pai que me enviou. Sabe? Então, irmãos, se Jesus, falando tanto do Pai, estivesse falando dele mesmo, ele estaria brincando com a nossa mente. Para aí, como ele mesmo, se ele é o Pai, como ele se enviou a si mesmo? Seria muito contraditório. Agora, quando ele diz assim: eu vou para o meu Pai, aí os discípulos ali em João 14 dizem assim: mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus os adverte dizendo assim: há tanto tempo eu estou convosco e ainda me dizeis, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. O que Jesus está dizendo com isto não é que a pessoa dele e a pessoa do Pai são a mesma pessoa, mas que a divindade dele é a mesma divindade do Pai. Assim sendo, termino esta matéria chamando a tua atenção para um detalhe bem importante. Lembra que eu disse no início que é pelos atributos que Deus é divino, nos atributos incomunicáveis? A divindade bíblica é única. Só existe um Deus. Só existe uma divindade. Porque o que é o divino? A divindade, ela é somada de unicidade, de eternidade, de onipotência, de onipresença, de onisciência. Assim, só existe uma eternidade. Só existe uma divindade,
uma eternidade. E essa eternidade, que é única, ela é igualmente compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. De sorte que nenhum é antes do outro. Na nossa concepção humana, o Pai, obviamente, vem antes do Filho. Mas neste plano eterno, sobrenatural, imensurável, o Pai não é antes nem depois do Filho. Os pais da igreja procuraram explicar isso dizendo que, claro, explicar o inexplicável, mas dizendo que quando o Pai autoexiste, o Filho é autogerado e o Espírito é autoprocedente, de sorte que nenhum é antes ou depois do outro. Mas a eternidade, que é única, é igualmente compartilhada pelos três. Se fossem três eternidades, nós teríamos três deuses. Mas três pessoas compartilhando a mesma eternidade, nós temos uma única essência divina, igualmente compartilhada por três pessoas. Desta forma, quem vê o Filho, vê o Pai, vê o Espírito Santo. Quem vê o Pai, vê o Filho, vê o Espírito Santo. São três pessoas, literalmente. Irmãos, assim como se nós pudéssemos convidar a Divina Trindade para sentar, colocássemos três cadeiras, nós teríamos a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Estevão vê, repito, o Pai no trono, Jesus do lado. João vê o Pai no trono, o Cordeiro do lado. E o Espírito Santo está em cena aqui na terra com estas pessoas. Então, lembrem-se, a essência é a mesma, mas as pessoas debaixo desta essência são três. Uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, outra a pessoa do Espírito Santo. São três deuses? Não. São três pessoas que formam uma única divindade. Esta unidade é composta. E assim, três é uma. Por exemplo, Deus trabalha muito com unidade composta. Quando Deus une o homem e a mulher no matrimônio, diz, ambas são uma só carne. Onde dois é um? Na unidade composta. Na unidade composta, 2 é um dueto, 4 é um quarteto e assim por diante. Unidade composta. Agora, a divindade ou o atributo é um só. Um é o atributo da eternidade, então os três compartilham a mesma eternidade, de sorte que não são três eternidades, mas são três pessoas compartilhando a mesma eternidade. Desta forma, quem vê um, vê o outro. A onisciência não são três onisciências, a essência divina é a mesma, mas compartilhado por três pessoas. Então, três compartilhando a mesma onisciência. Assim sendo, tem razão, mestre. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas olha, fique claro para vocês. Eu estou indo para o Pai. E lá eu vou conversar com o Pai para mandar o Espírito Santo para que fique com vocês. Veja, três pessoas. Jesus está indo, vai dialogar com o Pai e o Pai vai mandar outra pessoa. Ok? Pois bem, creio que está claro. Aprofunde-se no estudo destas questões, a apostila vai te ajudar muito e além disto, busque graça, conhecimento, entendimento do Espírito Santo. E antes de terminar a matéria, tem uma pergunta que sempre é feita pelos alunos que participam das aulas presenciais. Professor, dentro desta trindade, quem é o maior? O Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo? Minha resposta breve é não. Dentro desta trindade, nenhum é maior do que o outro. Até porque Deus não é maior que Deus. Então, todos são igualmente Deus. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo. O que poderíamos observar aqui é em relação às funções, em relação aos papéis desenvolvidos por cada um. Se observarmos as funções, poderemos encontrar de leve uma subordinação, não que um é maior ou menor do que o outro, mas para efeito de funções nós temos uma leve subordinação. O Pai envia o Filho que é sacrificado e depois, neste ato de obediência, o Filho glorifica o Pai. O Espírito vem
para dar continuidade ao trabalho que o Filho começou, e neste trabalho de convencer os homens a entregar a vida a Cristo, o Filho glorifica, o Espírito glorifica ao Filho, que glorifica ao Pai, e que a Trindade é aí glorificada. Então, resumindo, não há nenhum maior que o outro, mas a nível de tarefas, de atividades, nós temos esta leve hierarquia, ok? Pois bem, Deus abençoe. A minha oração ao Senhor é que o Espírito de Deus possa, por meio de Cristo, te aproximar mais e mais do Pai, que você seja cheio desta graça, desse Espírito, e que possa ser um multiplicador do conhecimento de Deus. Este conhecimento pode salvar muitas vidas do mundo de perdição. Que o Senhor te use, seja um canal multiplicador, um agente multiplicador deste conhecimento, desta graça. Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo o Senhor.